Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graça e paz, meus queridos, bem-vindo a mais um programa Opção para a Vida. Hoje, quarta-feira, dia 26 de janeiro de 2022. Mais um programa, então, para abençoar a sua vida e a vida da sua família. Fica ligado conosco. Nós vamos ouvir, então, cânticos com os embaixadores de Sião. Nós também vamos ouvir uma palavra que foi, então, pregada na nossa igreja pela minha pessoa e espero que Deus, então, edifique a sua vida. Hoje nós teremos também um bloco especial da letra à palavra. E aí com o tema O Brasil, um só povo. Espero que você seja então edificado, espero que você então possa acompanhar todo esse programa para a glória de Deus. O Brasil está saindo de uma das mais acirradas campanhas políticas da sua história. As pessoas foram às ruas, desfraldaram suas bandeiras, defenderam ardentemente suas propostas e seus candidatos. É bem verdade que numa época de tanto fake news, muitas pessoas exacerbaram na defesa das suas ideias ou dos seus candidatos, produzindo muitas vezes feridas e mágoas, divisões dentro da família, dentro da igreja, dentro da sociedade, até dissensões. Nós agora precisamos entender que nós somos uma só nação, nós somos uma só família, nós somos um só povo. Precisamos dar as mãos para construirmos uma grande nação. Precisamos construir pontes onde a indiferença ou a dissensão cavou abismos. Precisamos trabalhar juntos para o progresso desta grande nação. Fazermos pesados investimentos na educação, na saúde, na segurança, na infraestrutura, melhorando a qualidade das nossas estradas, na tecnologia, no agronegócio, na indústria, no comércio, para que esta nação seja de fato um grande gigante nesse tempo em que vivemos, para que o Brasil seja este solo hospitaleiro para todos nós, independentemente da raça, da cor, do extrato social. É tempo de nós repararmos as brechas, perdoarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros e sermos um só povo, uma só nação, uma só família. Graças a paz, irmãos. Amém. É motivo de alegria a oportunidade que temos, mais uma vez, de estarmos na casa do Senhor. Louvamos a Deus por essa oportunidade, que possamos aproveitá-la ao máximo, porque é privilégio apenas dos crentes, do povo do Senhor, estar na sua casa para o culto. Então não vamos perder tempo e vamos aproveitar cada vez mais. Após entoar cânticos a Ele, nós vamos então ouvir a sua palavra. E eu queria que você então abrisse a sua Bíblia no livro de Malaquias. Nós vamos fazer então a exposição desse texto. Nós vamos passar a fazer essa viagem então no livro de Malaquias, profeta Malaquias. Vamos entender aqui sobre uma temática que foi proposta para nós, para a igreja meditar nessas quintas-feiras próximas. E a temática é justamente o culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus. Nós precisamos então observar o que Deus diz pela sua palavra, do que Ele requer de nós, quando o assunto então é culto. Vamos ler então a palavra do Senhor.
Malaquias, capítulo número 1, verso 1 ao verso 5. E diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em quem nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. Porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais no deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E é chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Amados irmãos, nós estamos então diante de um tema que, penso eu, recorrente. O culto ao Senhor é a base do relacionamento com a divindade. Desde os primórdios, Deus estabeleceu para o homem a oportunidade de lhe oferecer, ou de oferecer o culto, a honra, a glória devida ao Criador. O culto tem que ser simples e espiritual. Daí o crente replicará uma vida cristã disciplinada e coerente. O culto conduz os evangélicos de volta à Bíblia. O culto bíblico realmente edificará o corpo de Cristo na doutrina e na vida. O livro de Malaquias tem esse tema como algo que deve ser avaliado e colocado em prática. Deus requer um verdadeiro culto. E o verdadeiro culto, ele é aprendido, extraído das Sagradas Escrituras. A Bíblia diz perfeitamente como deve ser o culto que agrada a Deus. E por que trazer o livro de Malaquias para ser analisado e compreendido nos dias de hoje? O fato é que o contexto em que o profeta e a profecia foi proferida se assemelha muito com os dias de hoje. O povo passava por um profundo desânimo, embora tivessem retornado do cativeiro babilônico. Eles estavam agora na sua terra, de volta à sua terra, mas sob o domínio dos persas. Já fazia então 100 anos que os judeus tinham voltado do cativeiro, que eles tinham retornado pela liderança de Esdras e de Neemias. Quando o povo então regressou, eles estavam convictos que as profecias de Jeremias, de Ezequiel e de Isaías seriam cumpridas naquele momento. Vejam, preste atenção, porque isso é um dos fios da meada. Isso é uma das ideias que corrobora para o entendimento do livro de Malaquias. O povo, no contexto do profeta, e quando a profecia então foi proferida, o povo tinha esse sentimento de que as profecias de Jeremias, de Ezequiel e de Isaías teriam que ser cumpridas naquele momento em que eles estavam vivendo ali, naquele contexto que eles estavam vivendo ali. Então eles se apegavam
principalmente as promessas de que a nação viveria tempos prósperos, a nação viveria com um líder forte que ia dominar todo o território. Era isso que eles tinham na cabeça. Embora as promessas feitas serem verdadeiras, mas o povo não entendeu que o tempo do seu cumprimento não era aquele momento. E já fazia então 100 anos da volta do cativeiro. E o povo se perguntava, ainda não aconteceu. Cadê as promessas? Cadê aquilo que esses grandes profetas tinham falado em nome de Deus? Não, então, nesse período de tempo, desde a saída do cativeiro, 100 anos, o povo então já estava desanimado. O povo já estava reclamando. A igreja, na época, estava murmurando. A promessa de renovação do culto não havia se cumprido. As declarações no templo eram meramente formais. Também pensemos nisso. No contexto, havia o templo pós-templo Salomão. Era um templo menor. Os rituais ali, então, que eram proferidos no templo, que eram realizados, os cultos daquela época, daquele momento, eram vazios. Eram meras cerimônias ritualísticas, superficial. Os sacerdotes, naquele momento, eram sacerdotes que eram envolvidos com política, com corrupção, eram subservientes aos persas, alguns deles aos próprios babilônios. Eles não se preocupavam, o sacerdote, dentro da sua função, eles não estavam mais preocupados com a saúde espiritual da igreja. Eles apenas cumpriam a sua agenda ritualística, de ir oferecer o sacrifício do templo, e nada mais. O profeta Malaquias, então, e no entendimento do seu nome, quer dizer mensageiro de Deus. Malaquias, então, ele se coloca como uma voz, só que essa voz, naquele momento, é uma voz solitária. Sozinho. Mas essa voz solitária, ela ecoava nos ouvidos daqueles que tinham que ouvi-lo, porque eles estavam chamando, o profeta estava chamando, amando de Deus, pelo poder de Deus, que é a profecia do próprio Deus, chamando o povo para o arrependimento. Principalmente os sacerdotes. Então havia um momento de ação poderosa de Deus, que levanta um profeta em meio a uma igreja abatida, apática, árida, com sacerdotes totalmente deturpados, totalmente fora da missão. E esse profeta então se levanta com essa voz solitária e diz para eles: arrependam-se, volte-se para o Senhor, porque o caminho de vocês está muito desviado. A profecia então de Malaquias, ela vai ser relevante também para aquilo que a gente entende como o culto, ou o tema proposto. Porque veja, envolvia a volta do povo e dos sacerdotes para a adoração genuína, para o culto autêntico. É isso que ele vai tratar. A profecia de Malaquias, ela vai ser então relevante para tratar justamente do culto que agrada a Deus.
tal profecia então serve para todos os povos, para todas as épocas, enquanto houver povo de Deus, enquanto houver culto que precise da orientação segundo a vontade de Deus. Então vamos para o texto. Verso de número 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Percebam, irmãos, que no início do livro, nós já verificamos a informação de que a mensagem vem de Deus. Aleluia! Percebam, irmãos, que no início dessa sentença, ou no início dessa expressão, desse versículo, nós também constatamos que além de ser proferida pelo próprio Deus, é também dirigida ao povo dele. O Israel de Deus. E essa profecia, então, é por intermédio do profeta Malaquias. A nossa tradução, essa tradução que eu estou aqui, a Ara, ela traz a palavra, a sentença, a palavra sentença. E na tradução mais correta, né, para o português, de fato é isso, sentença. Embora que apareça em Malaquias, no texto, como sendo o autor do livro, na verdade, não se sabe absolutamente nada dele. Nada. E diferente dos outros livros, não se sabe nada porque Malaquias não se apresenta dizendo quem é o pai, quem é a mãe. Os outros profetas diziam a tribo que vinha, o pai, não é? De quem era descendente, em que reino estava. Malaquias não faz isso, ele não apresenta. Mas Malaquias, em seu nome, traz uma informação muito importante: mensageiro de Deus. Então Malaquias, ele traz uma palavra não tão palatável. Ele traz então a profecia não tão bem quista. Não era uma coisa em que o povo dizia assim: eita, vamos hoje para o templo, que o profeta Malaquias vai trazer uma profecia que vai encher o nosso ego, que vai me colocar para cima, que vai estimular a minha autoestima que está baixa. Vamos para o templo que eu vou ouvir uma coisa agradável aos meus ouvidos. Não. E a palavra sentença tem esse peso, porque ela é pesada. É uma palavra que vai trazer um peso para a igreja. É uma palavra que vai trazer um peso também para quem prega. A conotação vai ser essa. É um peso. A mensagem tem essa conotação realmente de peso. Algo a ser dito que pesava no povo. Algo a ser dito que era pesaroso para o pregador. Falar o que Deus queria que falasse. Aleluia. Aleluia. Aqui eu já tiro uma lição para mim, né, que estou pregando. Falar aquilo que Deus quer que fale, e não aquilo que eu entendo que devo falar para agradar, ou para trazer carapuça. Temos que falar aquilo que está dizendo. Oi. Irmãos, pregadores que estão aqui no templo, estão me ouvindo em casa. Isso deve ser recorrente na sua meditação. Eu tenho que levar aquilo que a Bíblia diz, aquilo que é a palavra do Senhor, e não aquilo que eu penso que vai trazer alguma satisfação para a igreja, para me considerar um bom pregador, um pregador de multidão. Absolutamente todos os dias, como pregador e pregadoras aqui, nós temos que meditar sobre isso e ter essa responsabilidade de cumprir com isso. Não para o nosso sucesso como mensageiros, mas como um fiel arauto do Senhor.
Isso é desafiante. Porque pregar a palavra como ela é, talvez leve você a pregar para pessoas mortas, num cenário morto e árido, em que entroncharão a cara para você e dirão: ele não sabe pregar, a pregação dele não foi boa. Ter sua mensagem aceita como algo vantajoso na perspectiva humana é um erro. Porém, o que Deus tinha para aquele povo era algo que o povo precisava ouvir. Então o povo de Deus precisava ouvir a palavra pesada de Deus para se consertar. Israel era o povo de Deus, a igreja de Deus, e Deus trata a sua igreja até hoje do mesmo jeito. No versículo 2, o profeta fala algo muito importante para o povo e consequentemente para nós, a sua igreja. Por intermédio de Malaquias, Deus diz que ama o seu povo. Deus ama o seu povo. E a palavra pesada, pesarosa, é o reflexo autenticado do amor de Deus para com o seu povo. Porque Ele, mesmo trazendo uma palavra de correção, isso demonstra o amor dele, que não deixou você perecer no seu entendimento humano, no seu entendimento ególatra ou egocêntrico. Mas Ele chamou a sua atenção de maneira pesada, mas chamou a sua atenção. Isso é amor de Deus. E Ele expressa isso. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Oh Deus, que isso ecoa no meu coração e no seu coração. Que isso possa ecoar nos nossos corações. Ouvir a voz de Deus dizendo: eu vos amo. E eu tenho vos amado. É algo contínuo. Ele não amou no passado, mas Ele ama continuamente. Eu vos tenho amado. Aleluia, aleluia, aleluia. Diz o Senhor. Irmãos, Ele te ama. Ele tem te amado. E como é peculiar a nós essa frase. Por quê? Porque somos ingratos e esquecidos. E a gente vai entender por que isso. O profeta Malaquias vai nos ajudar. A continuação do verso 2. Enquanto Deus diz que tem nos amado, nós, os crentes, aqui era o povo, né? Que é o povo, viu? Mas vós dizeis: em que tem nos amado? Ou em que nos tem amado? Isso aqui é uma pergunta do povo para com Deus. Porque Deus está dizendo a eles: olha, eu tenho vos amado, mas vocês dizem para mim: em que você tem me amado? Está vendo porque eu disse que nós somos esquecidos? Prestou atenção no que o profeta Malaquias está aqui refletindo justamente isso? Além de esquecido, ingratos. Nesse programa eu também quero aproveitar para abençoar a sua vida com a oração. Ore junto comigo. Deus amado, Pai da eternidade, te louvamos e te bendizemos por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pelas necessidades supridas. Toma a cada um que está me vendo e ouvindo neste momento. Que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, encontrar cada coração um terreno fértil para que o Senhor possa fazer morada e assim crescer junto com Ele, Pai. É assim que eu oro, em nome de Jesus.
Amém. Jesus é a ponte que está sobre o rio de lutas, para o homem cansado poder do outro lado chegar. Sobre as águas barulhentas há uma ponte para alguém que precisa de ajuda, coragem e a vitória alcançar. Louva a igreja. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte que une o homem. Jesus dá força ao homem que está sem coragem, levanta o abatido e ao fraco ele estende a mão. É o conforto de tua alma, é a ponte para alguém que se encontra com muitos problemas em seu caminhar. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Se levas uma cruz, eu te peço que não desanimes. A luta que passa em tua vida é pra glória de Deus. Ser firme nesta ponte que ampara os teus pés dessas águas confusas que passam na vida de alguém. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte. Obrigado por estar até esse momento no nosso programa. Quero então nos despedir com a bênção dos apóstolos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Divino Espírito Santo esteja com todos vocês agora e para todos sempre. Amém. Até o próximo programa.